É a sinalização, Thaís, de Bolsonaro à ala política, da qual também depende ali o avanço das reformas. A gente viu Paulo Guedes falando que, primeiramente, o Congresso ele é reformista. Por outro lado, ele continua nas críticas, por exemplo, ao Senado no que se refere ao andamento da proposta da reforma do imposto de renda. Afinal, o Congresso atrapalha ou ajuda Paulo Guedes, Thaís? Carol, boa noite. Boa noite, Caio, também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da CNN. Carol, de tudo que a gente ouve aqui desde o início do governo Jair Bolsonaro, a relação do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, com o Congresso Nacional, ela sempre foi feita de muita turbulência, nunca foi uma relação estável. O ministro, por diversas vezes, usou aquela expressão de que é a política quem decide, é o tempo da política. Em diversos momentos, Carol, esse termo, essa expressão, foi usada por ele em tom de ironia, porque, afinal de contas, ele não estava conseguindo avançar, de fato, com a agenda que ele imaginava que seria a agenda econômica do governo. Então, posto isso, o que acontece? A gente vê que há, sim, um confronto ali da política com a economia, mas a gente também tem que olhar para frente. A gente não pode esquecer que o episódio Paulo Guedes, ele não termina aqui. A gente tende a ver daqui a alguns dias aquela convocação do ministro da Economia no plenário da Câmara para explicar offshore. Esse é o motivo original, mas todo esse debate também deve entrar na discussão dos parlamentares, Carol. Como falamos, hoje foi um dia marcado justamente pelas falas do presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. E após as falas, teve um gesto que a gente destaca aqui no Jornal da CNN. Vou mostrar a imagem? Caio Junqueira, aquele pedido de aperto de mão bem delicado, bem carinhoso. Espontâneo, né? Exato. O que a gente pode, como você falou, a política é feita de gestos. Esse daí tá um gesto, um aperto de mão. Voluntário ou não, ele aconteceu. A questão é, diante da pescaria que falou o Paulo Guedes, da ala política em torno do nome dele, todo o cenário hoje feito dessa batalha que vocês colocam durante essa análise da política com a economia. Esse aperto de mão, ele é duradouro? Utilizando até a analogia do presidente Jair Bolsonaro, é casamento que dura até o fim? Carol, esse aperto de mão forçado, né, puxado, deixando claro ali que era um aperto de mão para os holofotes, para as fotografias, vamos ver como os jornais vão tratar esse aperto de mão amanhã, ele é a tentativa, de novo, do presidente Jair Bolsonaro de mostrar que Paulo Guedes fica, que está forte, a despeito do próprio Paulo Guedes ter dito, ter dado ali, ter cometido alguns atos falhos durante a coletiva e a fala dele, de que há ministros da ala política operando, ministros operaram, a informação que ele teve, né, na nossa apuração a gente trouxe mais cedo, não foi bem assim, né, mas tem ali a percepção do Paulo Guedes de que a ala política está operando e operou para derrubá-lo quando ele estava nos Estados Unidos. Né? Então, de novo, o Bolsonaro ele chama o Paulo Guedes para apertar a mão, para tentar mostrar a imagem de que o Paulo Guedes está firme, a despeito de muitos operadores internos do governo Bolsonaro estarem operando sim para ele sair. Mas vão respeitar essa decisão, pelo que eu levantei. Né? Eu não sei se a Thaís tem uma apuração distinta, mas a minha avaliação ali, conversando com as fontes, é de que a ala política vai respeitar, compreendeu esse gesto do presidente Jair Bolsonaro de que Paulo Guedes fica. E não faria algum movimento se não fosse autorizado pelo presidente da República. Mas haverá percalços daqui até o final do governo. Então, esse aperto de mão, ele vale para hoje. Vamos ver como vai se dar esse jogo nas próximas semanas, nos outros embates que eles terão. A ala política entendeu o recado, Thaís? Carol, desde ontem, ali na ala política, já se dizia que muito dificilmente o ministro Paulo Guedes deixaria o governo. Há, de fato, Carol, um entendimento de que são visões opostas, de que a ala política entende que há mecanismos para se trabalhar mais o social e o ministro Paulo Guedes, ele tende a separar
as duas questões. Ele separa a economia do social. Esse, aliás, é um dos pontos de críticas à fala que ele fez hoje, ouvindo não só pessoas do governo, mas pessoas que já estiveram no governo. Há um entendimento, há uma avaliação de que o ministro Paulo Guedes, ao dizer que prefere dar notas diferentes para o social e para o fiscal, ele, na verdade, acaba destruindo um entendimento que já estava posto, de que sim, é possível fazer o social, olhar para o social e olhar para o fiscal de maneira responsável, sem desestruturar nenhuma dessas pontas, Carol.